faço parte da frente de luta pela filosofia. É uma organização política que a gente fez na última Assembleia Estudantil. A gente realizava uma série de calendários de atividades que envolva arte, cultura, política, filosofia, que a gente pudesse discutir questões políticas, formas de organização, de participação política, que não fosse necessariamente dessa forma tradicional que a gente vê, que é uma espécie de modelo em decadência, né? Que é esse modelo de democracia representativa. Então, como forma de organização e forma de se empoderar, teoricamente, filosoficamente, politicamente, para a gente conseguir se discutir política dentro do curso, a gente propôs uma série de debates, de atos, de eventos, e um desses seria a aula pública. A gente vai ter 2 aulas públicas, a primeira com o Gregory, e a segunda a gente vai fazer na quarta, às 7 horas aqui no auditório. E essas 2 aulas a gente vai tentar chamar os estudantes de filosofia, os estudantes de outro curso, para a gente debater estratégias de organização popular e como a gente pode contribuir filosoficamente com isso, né? Então, para dar início a essa série, quero agradecer a presença do Gregory, que se dispôs. Ele foi aluno do curso de filosofia, ser doutorado em História, né? Fazendo doutorado em História. Fazendo doutorado em História e vai trocar uma ideia com a gente sobre um autor que possa nos dar luz. É um autor anarquista ontológico, né? O nome dele é Hakim Bey, pseudônimo. E é isso, eu queria só abrir a conversa para vocês. Vocês estão livres para fazer pergunta e fazer um debate depois sobre isso. Só terminar o calendário de atividades, a gente segue na terça-feira. Na quarta-feira, amanhã vai ter 1 hora Assembleia Universitária Geral. Às 3h30 a gente vai ter o Cine Filosofia, que é o filme Educação Proibida, vai ser no auditório. E às 7 horas a gente vai ter aula debate, que se chama Filosofia entre a Revolta e a Apatia Política. Então, o último dia de atividade vai ser na quinta-feira, que vai ter a Assembleia Geral da Filosofia, que a gente vai poder discutir os problemas e deficiências do nosso curso. E depois a gente vai ter um sarau para encerrar o calendário de atividades. Então, agradecendo de novo, eu saúdo vocês que vieram e passo a palavra para o Gregory. Fica à vontade. Obrigado. Então, agradecer o Thor pelo convite. Ele me convidou para falar sobre o Hakim Bey, que é um autor neoanarquista, sobre esse livro específico, que é o TAS, Tona Temporária. E a ideia não é bem uma aula aqui, mas eu não sabia como fazer isso, como abordar isso. Eu pensei em, mais ou menos, fazer uma exposição das ideias do livro e depois talvez a gente discutir um pouco, né, sobre o que está aqui, talvez como pensar isso. Esse livro é dos anos 80, então talvez a gente possa pensar algumas coisas mais atuais em cima dele, né? Primeiro eu queria dizer que esse livro é muito bom, eu gosto muito dele. E é um livro pequenininho e eu recomendo que vocês leiam, todo mundo leia, porque é sensacional, sabe? Ele é um livro muito pequeno, mas muito denso, tem muita coisa aqui e por mais que possa ficar 10 horas falando aqui, eu não vou conseguir atingir vocês como ele consegue com a linguagem que ele usa e a maneira que ele expõe as coisas aqui. É muito incisivo, muito poético e um senso de humor muito peculiar. E por mais que eu fique discorrendo, talvez eu não consiga dar conta com certeza não vou conseguir dar conta do livro, mas não consigo dar conta nem das ideias principais aqui. Tá? Então, o Bey, ele se coloca como um anarquista ontológico, né? Que é basicamente a ideia de que defender que nada é absolutamente. Então, essa talvez seja a ideia de base de todo anarquismo ontológico, né? E nesse livro, especificamente, ele constrói uma ideia política de espaços de liberdade que ele chama de zonas autônomas temporárias. Ele começa, porque ele é filósofo, historiador, sociólogo, agiu em várias frentes, assim. E ele tem um livro, o Hakim Bey é um pseudônimo, o nome verdadeiro dele é Peter Lambo Wilson, né? E ele escreveu com esse nome um livro chamado Utopias Piratas, que ele reconstruía histórias da pirataria, principalmente na região do Oriente ali, e ele começou a perceber que os piratas construíam
pequenas sociedades, enclaves e agrupamentos que eram, de certa maneira, libertários, né? Eles conseguiam construir lugares que, embora a maioria dos motivos ali eram motivos criminosos ou, né, cruéis até, mas eles tinham espaços de ação completamente livre e festiva. E o Bay começa então a mapear vários desses espaços que ocorreram não só com a pirataria, mas em diversas instâncias do mundo até certo tempo. E também um pouco na ficção científica no futuro, quer dizer, tem muitos discursos de ficção científica que também apresentam espaços de liberdade, né, espaços utópicos em que pequenas sociedades vivem muito bem, né, sem poder hierárquico, né, sem opressão. E ele começa então com essa ideia de utopias piratas, tentando mostrar que até um tempo atrás havia no mundo espaços, territórios vazios que poderiam ser ocupados para esse tipo de ação, né? Você poderia ocupar territórios, alguma ilha, por exemplo, no caso dos piratas, ou sei lá, territórios escondidos em lugares mais ermos, para poder criar uma sociedade assim, uma micro-sociedade, uma comunidade, alguma coisa assim. E que hoje isso é praticamente impossível, porque a gente vive numa sociedade de controle total, né? Houve o que ele chama de fechamento do mapa. Não há mais um único espaço na Terra que não esteja mapeado, ou vigiado, ou controlado, ou pelo menos visto por algum satélite, né? Ou por algum sistema de informação. E então ele começa a questionar. Justo a nossa geração está condenada a nunca vivenciar um espaço de liberdade, né? Por que a gente deve aceitar isso? Quer dizer, eu posso pensar que houve espaço de liberdade, houve possibilidade de espaço de liberdade no passado, e talvez eu possa pensar um futuro em que a gente possa lutar e dedicar nossas vidas agora para que talvez nossos filhos, nossos netos tenham um espaço de liberdade, né? Ou uma sociedade melhor no futuro. Mas é sacanagem, né? Justo a nossa geração está condenada a não vivenciar isso, a não ter espaço. Então, aí a ideia é, tanto a lógica quanto a emoção questionam isso. Não, eu quero liberdade agora e eu acho que é possível eu ter liberdade agora. E então ele faz toda uma construção que já não dá mais para ter esses espaços de liberdade como a gente teve antes, ou como houve antes no mundo, ou como essa esquerda tradicional sempre procurou, né, o mesmo anarquismo clássico sempre pleiteou, mas há a possibilidade de outro tipo de espaço de liberdade, que é o que ele chama de TAS, né? Zona Autônoma Temporária. Seriam zonas, ele não define a TAS no livro em momento nenhum, assim, mas ele vai apontando, ele fala deliberadamente, né, que não vai definir, porque ela deve ser percebida como em prática, né? Mas elas seriam basicamente espaços de liberdade em que você reúne um grupo de pessoas, ou pode ser grande, pode ser pequeno, em um determinado espaço, que pode ser até um espaço virtual, em que ali ocorram ações ou festividades, qualquer tipo de ação, inclusive política, livre, né? E que quando o sistema, o governo ou qualquer tipo de instância opressora vier acabar com esse espaço, ele desapareça antes de ser oprimido para reaparecer em outro lugar, em outro espaço, de outra forma, né? Então basicamente uma assunção de que a liberdade hoje, no mundo que a gente vive, só é possível com movimento, né? Uma liberdade estática, permanente, utópica, talvez possa ser construída no futuro, ele não descarta isso, mas hoje ela é impossível. A gente tem que então pensar em armas para alcançar essa liberdade. E a TAS seria essa principal arma que ele coloca, né? E aí, então primeiro, a ideia de TAS surge a partir daí, né? De que há um fechamento no mapa, não há mais espaços vazios para se usar, né? Com uma liberdade política, e então se deve buscar